Salve, salve, família vascaína ligada aqui no nosso canal. Estamos chegando para mais um conteúdo diário de Vasco. Hoje, quarta-feira, 14 de maio de 2025. O Vasco completa 9 jogos sem vitória, mas o trabalho do Diniz me deu, o início de trabalho do Diniz me deu uma pontinha de esperança. É o que a gente vai falar bastante desse início de trabalho do Fernando Diniz. Vamos arredondar a Sul-Americana, ver qual que é a situação e já mirar, já virar a chave para o jogo do Brasileirão deste sábado. Então aqui você acompanha as notícias, você deixa o seu like, se inscreve no canal se gostar do nosso conteúdo. Vamos falar de Vasco, família, bora! Tá aí os jogos de ontem, a derrota do Vasco pro Lanús na Argentina e o Melgar venceu o Puerto Cabello na Venezuela também por 1-0. Com os resultados, o Lanús assume a liderança do grupo. Aliás, assume não, segue na liderança do grupo e já garante a primeira colocação. O Melgar assume a segunda colocação, passando o Vasco. Porém, no último jogo é o confronto direto. Então, parece que é simples, mas basta o Vasco vencer o Melgar em São Januário. O Vasco vai a 8 pontos e garante a classificação para o playoff contra o time da Libertadores. O ideal era o primeiro do grupo para ir direto para as semifinais. Não deu. Vamos trabalhar com essa segunda hipótese aí. O jogo é no dia 27 deste mês, às 7 da noite em São Januário, contra o Melgar. O outro jogo pouco importa. Afinal, para o Vasco, só a vitória interessa. Vamos acompanhar o que disse Fernando Diniz. Ele foi perguntado nesse início de trabalho, se ele acha que vai dar para melhorar o time com o que ele viu deste primeiro jogo. Vamos ouvir. Ainda é muito incipiente, a análise muito pouco tempo, mas obviamente que pelo histórico recente tem um pouco de perda de confiança, que é normal nesses momentos. A gente precisa resgatar a confiança disso, ter coragem para enfrentar esse momento, se dedicar ao máximo. Eu não tenho queixa para falar da dedicação dos jogadores hoje, absolutamente. Os jogadores correram, tentaram, se dedicaram, marcaram alto o tempo todo praticamente, que é um time que joga bem aqui dentro da casa deles também, o Lanús, um time forte. E eu acho que a gente tem das coisas que aconteceram no jogo, a gente tem um ponto de partida para seguir e melhorar. Agora, melhorar coisas, tem muita coisa para melhorar sempre. Não só no Vasco, como nos outros times que eu trabalhei. A gente vai trabalhar muito para melhorar e fazer o time jogue bem, que ganhe jogos e que a torcida crie essa conexão com o time, porque a torcida do Vasco, ela de fato faz muita diferença. Bom, duas coisas me chamaram a atenção na fala dele. Primeiro, coragem para enfrentar. É o que a gente vem falando, a questão... Vou tirar aqui. A questão mental desse time que toma um gol e perde toda a confiança, O próprio Diniz disse isso na entrevista. Então ele vai ter que trabalhar essa questão psicológica da galera, o time ter mais coragem para jogar e para enfrentar essa situação. E ele falou num ponto de partida, que é a minha leitura também. O trabalho do Diniz, pelo jeito que ele gosta de ver o time jogar, é um trabalho que requer tempo, tá? Então não adianta a gente querer ver o time do jeito do Diniz, com a cara do Diniz, em 1, 2, 3 jogos. Vai demorar um pouco mais que isso, não tá tendo tempo para treinar, mas ontem eu vi um ponto de partida interessante, uma competitividade, principalmente no primeiro tempo, no começo do jogo, que a gente não vinha vendo com o Carille e com o Felipe. O time trocou passes, o time conseguiu sair jogando desde lá de trás, do jeito que o Diniz gosta. Faltou ser um pouquinho mais... chegar um pouquinho mais ao ataque, ser mais perigoso contra o gol do Lanús. Aqui só começando, a nossa tela. Cadê eu aí, produção? Ah! Obrigado. Não, vamos tirar daqui, Vamos colocar em outro lugar, vamos colocar aqui no cantinho, ó. E aqui só começando a tela de aproveitamento do Fernando Diniz, apenas um jogo. O time perdeu, sofreu um gol e tem, obviamente, 0% de aproveitamento, mas é só um início. E eu quero saber da galera que tá assistindo, tá? Sejam todos muito bem-vindos e já dá uma votada aí. Vou deixar o link na descrição do vídeo, é o primeiro link aí para você entrar e votar. O Vasco consegue a classificação na Sul-Americana contra o Melgar em São Januário? É uma vitória em qualquer placar.
O empate não serve, a derrota muito menos. O Vasco tem que vencer. Então você entra na nossa enquete e responde se está acreditando ainda na classificação na Copa Sul-Americana. A gente deve fechar essa enquete aqui ali para sexta-feira. Então vai votando aí. Meu muito obrigado pela sua participação. Campeonato Brasileiro. É isso, né? Já vamos virar a chave. Daqui a pouquinho a chave vai ser virada para a Copa do Brasil, volta para o Brasileirão, vai para a Sul-Americana de novo. É uma loucura essa sequência. O que estão fazendo com o calendário do futebol é uma anomalia, né? Bom, e aqui, meus amigos, para mim é a prioridade do Vasco. A gente quer avançar nas Copas, óbvio que queremos, mas acima de tudo a gente tem que fazer um campeonato brasileiro decente. A gente olha para a tabela de classificação, vê o time na 17ª posição, né, com 7 pontos e complicado, né? Para dizer o mínimo, complicado. E tá errada essa tabela, né? O Botafogo não tem 8 pontos, o São Paulo é o 16º com 9. Faltou atualizar aí depois dos jogos da última semana. Fato é, para o Vasco sair da zona do rebaixamento neste sábado, tem que vencer o Fortaleza em São Januário. Tá? O Diniz vai ter 2 dias para treinar, né? Hoje o time descansa, o time titular, né? E os jogadores que entraram no segundo tempo, só os reservas devem fazer treinamento. Amanhã, né? Quinta-feira e sexta, aí sim serão 2 dias de treino para o Diniz continuar nessa evolução, continuar colocando as suas ideias para o elenco. O Fortaleza também não vem muito bem, deu uma reagida, é verdade, goleou o Juventude. Mas, enfim, não é um time que tá com aquela confiança toda. Empatou, né, no meio de semana contra o... Agora eu esqueci o nome, pela Libertadores. Ficou aí para a última rodada a tentativa de classificação do Fortaleza. Então, acho que eles estão aqui na 9ª posição. Eles vão estar com a cabeça muito mais na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro. É hora do Vasco conquistar essa vitória, sair dessa posição, embolar lá no 10º lugar ali com o Corinthians, com o próprio Fortaleza, para o Diniz ter um pouco mais de tranquilidade. Se a gente não vencer, a pressão vai seguir muito forte e aí é prejudicial para esse início de trabalho, onde o treinador tem que ter o mínimo de tranquilidade, né? Ele já chegou num cenário ruim, time dentro da zona do rebaixamento. Se os resultados iniciais não vierem, vai ser bastante complicado. Olha só, você que perdeu a nossa live pós-jogo com as notas para as atuações dos jogadores e quiser conferir, eu vou deixar o card passando, ó, lá no cantinho da tela, clicou e conferiu a nossa live. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.